É isso, mas é porque a gente acaba também assumindo um papel que é muito clichê. E a gente acha isso normal. Então, assim, eu comecei como todos os pais começaram, pelos conflitos, pelas brigas e que foram se agravando. E eu não gosto nem de lembrar muito, não, porque realmente foi um período da minha vida que foi muito triste. Quem me conhece sabe que eu sou agitada, sou alegre, sou. Enfim, eu passei quase 2 anos assim, só murchando cada dia mais, sabe? E isso foi me trazendo uma angústia ainda maior, porque tudo que eu escutava, e é como todos os pais fazem no início, buscando ajuda, né? Vai para escola, troca experiências, impressões com pais de amigos, com a família, com as pessoas mais experientes. Só que tudo isso só me levava para o mesmo. É assim mesmo. É fase, acontece com todo mundo. E essas frases só me marcavam ainda mais, eu ficava mais triste. Porque eu falei, bom, eu vou ter que ficar quieta esperando assistir isso e viver esse inferno, né? Eu fui pra terapia, meu filho foi pra terapia arrastado. Vai passar. É o que a gente tá vivendo hoje, vai passar, né? Mas o vai passar e o que eu vou encontrar lá na frente? Era isso que eu me perguntava. Eu falei, bom, vai passar, eu perdi anos de convivência com meu filho, passou esse tempo e eu lá na frente, além de talvez não reconhecê-lo, a gente não se identificar mais, eu vou ter perdido anos de maternidade, anos de aprendizado, anos de... enfim. E aquilo só me angustiava mais. As brigas, como todos os pais de adolescentes já conhecem, provavelmente, mas também agravados com a tecnologia, né? E a gente está vivendo uma era muito diferente. E se a gente pensar que as gerações, elas mudavam, né? As características das gerações mudavam a cada 20 anos, a gente já vê isso há bem menos tempo. Os anos, a cada ano, a gente vê grandes mudanças acontecendo. E aí a gente acabou que a gente foi atropelado. A geração de hoje, é como eu me sinto aqui, eu tô falando minha perspectiva, né, nessa trajetória. A gente foi atropelado por uma circunstância muito inusitada, muito nova, que é a tecnologia, o nativo digital, que são nossos filhos, e a gente foi atropelado por isso. Então a gente ficou no meio do caminho. É isso. E que dirá os pais. E que dirá nós, né, Adriana? Pais. Então, tudo aquilo que eu escutava das frases feitas sobre adolescente, sobre adolescência, o filho adolescente, não encaixava na minha vida. E essa inquietação, ela só foi aumentando. Então, eu dei um basta, depois de muito tempo, escutei isso aí ia murchando cada vez mais e as brigas aumentando. Situações esdrúxulas, eu tenho muita situação esdrúxula que eu vivi com meu filho mais velho, o mais novo está se beneficiando do meu aprendizado, um pouquinho, e, e aquilo me deixava muito frustrada, e além disso, a ideia da maternidade também me incomodava, porque não condizia mais com o que eu escutava sobre ser mãe. A mãe é aquele ser perfeito, bucólico, romântico, que tudo aceita, que ama incondicionalmente, que é serena, sorridente, feliz. Eu falei, gente, para tudo, eu tô no outro mundo. Que mundo é esse? Porque mãe de adolescente não é isso. A nossa vida é diferente. Peraí que eu acho que deu tilt aqui. Aqui parou.
Pronto. Entrei. Oi, tudo bem? Ixi, deve ser o meu profissional lá abusando. Bom, vamos tentar? Melhorou um pouquinho? Não sei. Tá. É, é. Eu tava falando sobre. É. Eu tava falando sobre a ideia. Eu tava falando sobre a ideia da maternidade, né? Então, todo aquele romantismo. E eu falava, gente, eu não sou nada disso. Que realidade é essa que eu não conheço, né? E aquilo só ia cada vez, só ia aumentando. Então, assim, eu cheguei a um ponto olha, eu tô de saco cheio, não quero mais isso pra mim, né? Não quero essa realidade horrorosa dentro de casa, nem escutar mais os clichês que eu escuto que não me ajudam de nada. E aí eu fui preparada a arregaçar as mangas. Então, assim, literalmente, eu deixei de ler sobre, comecei a pesquisar pesquisar livros que não fossem exatamente nessa linha. Eu passava dia na livraria, revirando livros sobre, e aí ficava, cara, tudo igual, é tudo, né, ou é 8 ou 80, e aí eu comecei finalmente, eu recebi, Mônica, é, mas assim, é porque as situações são comuns, e aí depois eu descobri que existe um porquê biológico, né, que justifica uma série de situações, e isso me trouxe um alívio tremendo. Isso foi um grande consolo para mim também. Descobri que a adolescência, o adolescente não é esse aborrecente que todo mundo fala, a troco de nada, né? Existe uma razão biológica. E aí tira o foco de mim. Não, o problema não sou eu, é a transformação dele.
E que a gente, como pai e mãe, a gente entra sem nem saber disso. Então, assim, tem muito aprendizado de pai e mãe que passa desapercebido e que a gente empurra com a barriga, esperando a fase passar por conta de tudo que as pessoas acostumaram a repetir e achar que é normal. Sabe o novo normal de hoje? O novo normal de hoje, para mim, não é nada normal. E o normal de adolescente, de pais de adolescente, daquela mãe histérica que repete as reclamações de sempre. Quando eu vou fazer palestra, eu tenho um vídeo que eu amo, que eu carrego comigo no meu celular, que aquilo é sempre para eu me lembrar daquela personagem. Que eu assisto aquela personagem e falo assim, é tudo que eu não quero ser. E todo mundo dá risada, e eu também dei risada. Só que depois que eu dei risada, eu comecei a chorar. Porque eu falava assim, eu não posso ser essa mãe. E eu era essa mãe. Eu e grande maioria. Mas porque a gente entra num ritmo que acha que isso é o normal. Que tudo bem, que é engraçado, que é carinhoso, que isso é amor. Não que não seja amor, mas é desconhecimento e preguiça. E eu falo por mim. Desconhecimento porque eu comecei realmente a me embrenhar e a pesquisar sobre. E não é pesquisar como cientista, não, é básico, é só para entender um pouquinho mesmo, sabe? Nem que fosse superficialmente. Olha, e aí descobri, tem um livro que eu já indiquei também, O Cérebro Adolescente, é de uma pesquisadora maravilhoso. E ela traz situações reais e vai explicando como que isso funciona a partir do cérebro do adolescente. Então, assim, você começa a falar assim, caraca, não é comigo, não é contra o mundo, ele não é um rebelde. Ele tá passando por uma mudança biológica. E nessas leituras eu fui... e aí vem um pulo do gato que eu vou dizer. A gente, como pai e mãe, enquanto ele tá mudando, a gente permanece o mesmo. A gente fica igual. E a gente era igual com criança. E aí eu escrevi num momento assim de pura inspiração mesmo, e foi de muita dor, na verdade, mas também de uma libertação. Um artigo que bombou, que foi ser pai de adolescente, ser mãe de adolescente é perder a divindade e ganhar a humanidade. Por que isso? Eu descobri ali que tudo que eu sentia, raiva, angústia, saco cheio, estava irritada, tinha dia que eu não queria cuidar, que eu queria fazer outra coisa. Isso é do ser humano, são emoções, são sentimentos naturais. E aí como que eu lido com isso é que é a grande questão. E aí eu jogava tudo em cima dele. O pulo do gato é descobrir que eu precisava mudar também numa fase que é diferente da criança. Então eu era mãe de criança, então eu controlava, eu orientava, eu arrumava a logística dele, eu falava, era lei, ele me obedecia, né? Ele me seguia. E é natural. Por isso que assim, a mãe era divina, então a maternidade que eu estava falando antes, essa de margarina, né? É essa imagem. A mãe é maravilhosa e é mesmo. Não tô falando mal de mãe, pelo contrário, amo ser mãe e a minha mãe nem é viva, mas enfim. Mas quando a gente se torna mãe de adolescente, a gente também tem que virar a chave. A gente também tem que assumir novo. Ah, é? Criador e pronto. Finito. Tô pronta, não preciso aprender mais nada.
não tem que saber mais nada, eu tenho as respostas, eu sou experiente bastante, maduro bastante, eu tenho as respostas do que você precisa e você tem que me ouvir. Era como eu via e vivia. Então, assim, todo o questionamento do jovem, todas as possibilidades que ele queria experimentar, ou até as restrições. Estamos escutando as duas. Então, assim, tudo parecia ser um confronto, né, comigo, né? Eu levava tudo muito pro pessoal. Ele não me respeita, ele me desobedece. Então vem toda aquela culpa. Vem um pacote muito ruim, na verdade, né? Eu não sei lidar com meu filho e ele também não ajuda. Então, assim, um acusando o outro, né? E aí, quando eu comecei a desvendar esses pulos que aos poucos foram surgindo, eu fui vendo que ia se abrindo um caminho. Porque cada descoberta minha de que eu precisava virar a chave, de que eu podia sentir raiva, eu podia me sentir fraca, eu podia ter dúvida, aquilo foi me libertando, sabe? E aí eu não escutava mais nada do que os outros falavam. Eu falei, não, meu assunto é com meu filho, eu vou resolver isso aqui dentro de casa. E aí eu comecei a experimentar. Eu comecei a fazer experiências. E a... mas, a... mas, Adriana, a gente não consegue observar desse jeito. A gente sabe por quê? Exige da gente, primeiro que no dia a dia é tudo muito atropelado e você quer resolver as coisas, né? Eu acho que é exatamente essa angústia de pais de adolescentes. Eu ia pro meu terapeuta, ele falava assim, não era nem meu, era dele. Ele se recusava a falar, então eu falava. Aí eu chegava, aí eu falei assim, eu quero falar com você. Então eu esbravejava com ele, porque assim, ele me dizia, tem que ter diálogo. Aquilo me matava. Eu falei assim, mas eu tento conversar, mas ele não me ouve. A questão é, por né? Mas não é, sabe o que é, Adriana? Então eu vou dar outra dica para os pais aqui presentes. Quando quando meu filho começou, eu comecei a escutar as poucas palavras que ele dirigia a mim, eram pouquíssimas. Aliás, eu falei para você que foram 2 anos muito penosos para mim. Na verdade, esses 2 anos foi abismo total. Foi assim, caí da ribanceira e só fui me afundando mais. Ao ponto de a gente nem conviver dentro de casa. Então, assim, ele ficava no quarto dele, eu no meu, ele raramente aparecia, sempre enfiado no computador e eu esbravejando contra ele, tirando à força computador, teclado, mouse, desligando repentinamente o vídeo, o monitor dele. Olha, só escândalo, um horror. Não tenho nem vergonha de falar isso, porque não, e eu não me envergonho de contar isso, porque eu sei que é a realidade de muitos pais. E a gente precisa falar disso com realismo e praticidade. Porque eu passei a escutar mais. Quer dizer, isso foi tudo, gente, não foi da noite pro dia, tá? Não foi um milagre que bateu na minha cabeça, não. Eu até acho que tive, sim, grandes inspirações de Deus, mas foi um trabalho árduo. Mas quando eu comecei a escrever, foi o que começou realmente foi pela minha escrita. Quando eu descobri essa virada de chave, foi, foi. É isso. Foi uma catarse, eu não tenho dúvida. Então eu sempre gostei muito de escrever, minha formação em letras, apesar da minha trajetória profissional ter sido completamente diferente,
eu sempre mantive esse hábito. Eu tenho cadernos e cadernos escritos, né, de quando eu tive minha primeira gravidez, enfim. E aí eu tomei essa ideia, falei assim, quer saber, eu vou escrever em vez não, eu comecei a escrever. Só que eu comecei a descobrir que a tecnologia poderia ser uma aliada, né? E aí, numa era tecnológica, e eu já também me embrenhando nessa seara de tendência, de futuro, que já é hoje, do nativo digital, eu falei, quer saber? Eu vou começar um blog. E não sabia nada de blog, não sabia nada de vezes nada. Entrei na internet, fiz tutorial na internet e montei. E aí eu comecei a escrever lá, meus primeiros textos foram crônicas. Eu contava situações, com o meu olhar era reviver, repassar a situação. Eu chorava, eu escrevia chorando e relia chorando mais ainda. De saudade, de tristeza, de um monte de coisa. E aí eu comecei a ver que isso estava me fazendo bem. Não só bem para mim, mas também o meu filho começou a ficar curioso. Ai, lindinha. Obrigada, querida. Ele começou a se aproximar de mim, porque ele ficou curioso. O que você está fazendo na internet, né? E aí eu contei para ele sobre o blog e o nome do blog, Minha Mãe é um Saco. Eu falei, não acredito, porque Minha Mãe é um Saco surgiu exatamente das minhas brigas com ele. Ele sempre falava isso para mim, mãe, você é um saco. E numa dessas eu revidei a ele dizendo o seguinte, aos gritos, né? Não foi falando, foi gritando. Eu falava para ele assim, você que é tão tecnológico, vai lá, começa um blog para seus amigos tecnológicos, minha mãe é um saco, todo mundo vai entrar lá, todo mundo vai te seguir. Passados meses, eu assumi essa ideia e comecei a escrever Minha Mãe é um Saco. E aí ele se interessou e ficou assim, mas como assim você vai contar nossos problemas para todo mundo? Nossas histórias, todo mundo vai ler. Eu falei assim, pois é assim mesmo, e não são só nossas, a gente vai se surpreender, porque você vai ver que muita gente vai viver a mesma situação e vai se identificar. Então, eu comecei o blog por uma necessidade minha, e aí outra verdade que eu, outro paradigma que eu desfiz, que eu desconstruí. Eu fiz por mim, eu não fiz pelo meu filho, eu assumo que eu fiz por mim. Porque eu tava num grau de loucura e insatisfação tão grande comigo, como mãe, que eu falei, não é pela sanidade mental dele, é pela minha sanidade mental, psicológica, que eu quero ajuda. E a Adriana, você tá falando, olha só como são as coisas. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, que é exatamente que é bem isso, porque é isso que me fez ficar capaz de novo de fazer diferença na vida dele de novo, sabe? Então, foi aí eu voltando do fundo do poço. Eu acho que foi aí que tudo realmente eu tava subindo do poço, sabe? Que eu tava no fundo mesmo, viu? E aí ele começou a se interessar, começou a me mostrar o mundo tecnológico dele, porque até então eu só via ele de frente para a tela. E aí acontecia tudo que eu já falei, né? De desligar. Eu cheguei ao ponto de pegar uma vez o monitor e ameaçar jogar pela janela. Eu fiz isso. E eu descobri que na internet tem vários vídeos desses, de pai quebrando, de mãe destruindo. Eu falei, gente, eu sou uma dessa. E assim, isso é realidade que a gente precisa discutir, que a gente precisa trocar experiência. Porque existem saídas. Existem, e não são saídas da margarina, não. É assumindo de frente o problema. E vem cá, você está disposta a fazer o sacrifício de aprender? Porque, olha, dá trabalho. Dá trabalho, cansa.
Eu acho que é um desapego. Porque a gente, né, até essa história, o filho nunca cresce, é sempre uma criança, não é verdade. É bobagem isso. E que bom que ele cresce, gente. Eu também já falei sobre isso em outro texto. Eu falei assim, que bom que ele cresceu e é adolescente, que bom que ele tá querendo ter autonomia, que ele erra porque faz parte e precisa ser corrigido depois. É o nosso papel. É lógico que você não vai querer que ele se ferre. Você tá de olho, mas a sua atuação é outra e tem que ser outra. Eu não quero parecer muito teórica, não. Eu tô achando que eu tô muito teórica, mas é que, por exemplo, quando eu comecei, eu tava falando que eu tava escrevendo e ele se interessou e tal, e a gente começou a se reaproximar, eu comecei a ouvi-lo, a escutá-lo. Porque os meus textos, ele chegou até uma vez a comentar, falou, eu li você falando lá de uma vez na praia e tal. E eu falei, cara, ele tá acessando, né? Tá revendo também as histórias. E aí eu falei assim, o que a tecnologia era de abismo pra gente, na verdade, virou ponte. Por quê? A partir dali, ele começou a também mostrar o canal dele. Eu nem sabia que ele tinha canal, Adriana. Ele estava no YouTube, que eu nem sabia como que acessava, pra você ter ideia. E aí ele começou a me mostrar o que ele tinha no YouTube. Era um canal que já tinha não sei quantos mil seguidores, que ele postava jogadas dele do game, que eu também nem sabia que ele jogava. Olha só. E aí eu via os comentários, ele me mostrava o jogo que eu não entendia nada, né? Os games, aquilo pra mim era grego. E aí eu comecei a me atentar para as mensagens, as postagens daquele vídeo dele. E todos enaltecendo, pô, você é demais, pô, você joga bem pra caramba, nossa. Aí eu guardei aquilo, falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Que jogo é esse? Que mundo é esse? E aí eu comecei a perguntava um monte. Me mostra, me ensina, como é que é isso? Não entendo nada e tal. E eu tô ligada já tô atenta. E aí eu comecei a ver que existia ali não um vício do lado ruim da coisa, que a gente assim, vício é sempre ruim, vai, tudo bem. Eu mudei, eu passei a olhar o que era vício, eu mudei a minha lente sobre aquilo, porque além do jogo, ele tinha não sei quantos grupos de interação, daqui do Rio, de fora, porque eles nasceram em São Paulo, a gente morou muitos anos em São Paulo. Então ele tinha conexão com amigos da escola em São Paulo ainda. Ele tinha canal de estudo que o professor mandava assistir como extra, material extra. Então eu comecei a abrir a minha lente, começou assim, eu falei, caramba! E eu achando que ele, diante do computador, ele estava meramente jogando, passando o tempo, fazendo nada. A vida dele estava ali. Quer que a gente goste ou não, e aí a gente sabe que existem perigos, ameaças, a gente sabe que ele pode não ser saudável, a gente sabe, eu tô muito consciente disso. Mas desfez outro paradigma aí de achar que o adolescente digital é um doente. Todo mundo trata hoje. Ai, olha, isso me toca muito. É assim, eu acho, é uma história de transformação que eu só dou. Eu tenho muita gratidão, eu dou graças a Deus todos os dias por isso. E hoje virou um propósito muito legal que eu tenho muito amor para fazer e para escrever e para ajudar. Eu quero ajudar outras famílias a encontrarem também essa inspiração com seus filhos. Não que seja exatamente como o meu, mas que vejam a luz no fim do túnel e falem assim, gente, quando você encontra o caminho, e esse caminho é difícil de encontrar, mas é possível também. Então, quando você encontra esse tom, essa direção, é só alegria, porque você começa a aprender, você se abre para aprender também com o filho.
E aí joga por terra tudo que a gente escuta da grande maioria de educadores, de especialistas, né, porque o jovem de hoje, esse de hoje para mim me mata. Eu tenho pânico desse de hoje. Então os pais de hoje, os filhos de hoje, os jovens de hoje, aquilo me mata. Então, mas é isso, é o desapego, porque a gente tinha, mal ou bem, e é natural, né, Adriana? A segurança que a gente sente é de ter passado por uma situação e a gente quer repetir aquilo porque de alguma forma você conhece. Não necessariamente deu certo, mas é o que você conhece. Então, você tem medo de desbravar, é natural que tenha medo, mas se você não vencer essa sua barreira, você vai morrer no mesmo problema, que é exatamente vestir essa carapuça de pai e mãe de adolescente histérico, chato, minha mãe é um saco, que hoje é um saco, mas é um saco por outros motivos que eu tô consciente de assumi-los. Agora, eu não gostava de ser a mãe é um saco, quando na verdade eu queria ser uma mãe legal, uma mãe que zelava por ele, pela educação, pela saúde, e aí eu errava o tom. Então, nessa troca, nessa reaproximação, eu comecei a descobrir como escutar. Eu comecei a ficar atenta à vida dele. E ele ficou muito feliz de me apresentar a vida dele. Eu não gosto. É porque a gente. Pois é, Adriana, mas sabe o que é? É porque a gente tá, os pais, a gente tá tão assim, a gente quer resultado. Olha, vai falar bobagem, não tem tempo pra ouvir bobagem. Filho é imaturo, é bobo, é chato, não sei. Eu falava isso. Se você, eu fazia uma pergunta a ele ia começar a falar, eu atropelava pra responder, porque eu não tinha paciência nem de esperar. Aí eu completava a frase, aí ele parava e falava assim, mãe, você não me fez uma pergunta? Aí eu falava, caraca, é verdade. E quando a gente se coloca no lugar dele, e aí vem a empatia. Porque assim, se imagina, e isso eu vi no vídeo que eu tenho da mãe. Se imagina aturar aquela mãe chata pra caramba, que passa o dia reclamando, buzinando, gritando, reclamando, falando as mesmas frases todos os dias. É engraçado numa piada de 1 minuto, né, gente? Vai conviver com uma sujeita dessa. Mas sabe o se você me permite, eu vou complementar. De que adianta a gente rir e virar a página? A questão é, o que isso... Eu acho que parou aqui. A questão para mim, e eu acho que é o que pode... Eu acho que contribui muito para a discussão e para a mudança legal, é uma piada, é uma brincadeira, é divertido, mas o que eu tiro disso? É isso que você quer ser? Isso adianta? Isso, porque senão morre. Senão vira aquilo ser mais uma piada, né? Continua como antes e é isso que acontece. Por isso que eu comecei a perder, eu não ria mais, eu falei assim, cansa, porque e aí, onde isso vai me levar, né? E aí o filho reclama, aí eu reclamo de volta e vamos seguindo a vida do jeito que é e ter tudo igual, é assim mesmo. Não me ajudou em nada, por isso que eu falo, clichês não me ajudam em nada. É divertido, uma piada, ponto.
a partir dali, se eu quero uma relação diferente com meu filho, eu tenho que ver, eu não quero ser essa mãe chata mais e não quero que meu filho seja esse garoto chato de novo para mim. Então, eu percebia que eu era pouco interessante. Eu me tornei uma pessoa nada interessante para filho. E eu falei, se eu tivesse que conviver com uma pessoa, uma amiga, tá? Uma amiga, um parceiro, eu comecei a fazer essa correlação, esse paralelo. Eu falei, vem cá, eu aturaria uma pessoa desse jeito? É chata pra caramba! É muito chata. E não é engraçado no primeiro dia. Depois fica insuportável. É, e aí falta um ingrediente imprescindível, né? Disposição. Eu acho. Mas antes da vulnerabilidade, porque a gente tem tanta coisa que lidar no dia a dia e a gente tá mais macaco velho, a gente tá mais preguiçoso, a gente tem mais atribuições, mais responsabilidades, mais atividades e a gente acaba vislumbrando aquele novo ser desenvolvido. Menino e menina viram homens e mulheres, fisicamente falando, e você acha que eles já são adultos. Então, você dá graças a Deus porque você já pode sair de casa e deixá-lo sozinho em casa. Você dá graças a Deus porque, de repente, ele agora já sabe se virar pegando um ônibus, não precisa tanto de você, já ganha uma autonomia. Você já delega atribuições a eles, mas, na verdade, eles ainda são necessitadíssimos dos pais. E aí, compor isso tudo é que é difícil para os pais, porque os pais falam assim, putz, ali eu vou delegar, ele já tá mais livre, leve, solto, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar do meu parceiro, eu vou cuidar da minha casa, de outras prioridades que são mais emergenciais, sei que eu posso falar isso. A verdade, eu tô falando por mim. Então, assim, eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida na ocasião, muita coisa braba, e aí aquilo me soava como até um refresco. Eu falei, meu filho já tá grande o suficiente, ele já vai se cuidar. E aí a gente foi se distanciando e deu tudo errado. E veio toda essa história que eu já contei. E quando eu percebi que ali tinha muita coisa que eu podia aprender da parte dele, eu comecei a escutar. E aí vem leitura, vem um monte de coisa junto. É tudo assim, eu me cerquei de um monte de coisa. Então, teve leituras diferentes, fugindo dos clichês. Teve esse assumir-me humana, que olha, vou ter dia que eu quero socar todo mundo, que eu quero, entendeu? Tchau, mundo. Assumir que eu não preciso ser... É isso. Eu não, é o seguinte, eu não sou mãe perfeita de margarina, não sou, nem quero ser, sinceramente não quero ser perfeita, tenho as minhas fraquezas, fragilidades, quero contar com uma ajuda também dos filhos nessa... Então, eu fui me cercando disso, né? E aí eu fui vendo que as coisas estavam realmente melhorando. Tanto é que eu comecei a aprender mesmo a escutar, por incrível que pareça, porque eu falo bastante. Então, aquilo pra mim foi muito difícil. Me frear, sabe? Parar de completar a frase, fazer perguntas mais abertas, em vez do sim e não, de resposta. Até já ensinei a eles isso. Olha, na hora de fazer pergunta, não, né? E aí também tem uma bagagem de recursos humanos que eu aprendi também, né? Que na minha vida profissional eu também fui de recursos humanos. E eu fui fazendo essas experiências dentro de casa. Eu vinha com dinâmica que eles nem sabiam. Eu comecei a implementar em casa com eles sem eles saberem.
E era muito legal. Eu fiz joguinhos, depois eu posso até dar dicas para vocês, é muito legal. E eles até se divertem. E depois a gente revisita isso, que é de RH. Você faz em empresa, para executivo, em dinâmica com o executivo, marmanjo, adulto, profissional, teoricamente bem resolvido, né? Experiente, e que você pode aplicar dentro de casa, que você vai se surpreender com a família. Tem coisas muito legais. E numa dessas, ele... Oi. Nossa! A gente faz outra depois de outras coisas. Bom, então deixa eu tentar passar rapidamente, né? O meu filho, nessa mudança, ele me deu importantes dicas. Ele pontuava coisas que realmente não tinha consciência de mim. Então, quando você fala, quando você se enxerga, na verdade, quando você começa a escutar o filho, você começa a se ver sob o olhar dele e descobrir falhas que você nem percebe. Teve uma vez que ele falou, mãe, olha como você fala. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como assim? O que eu falei? Como que eu falei? Ah, você foi irônica. Aí eu parei, revisitei e falei, caraca, é o tom da minha voz daquele momento que eu não tinha consciência. Então assim, o filho tá o tempo inteiro te dando mensagem, ou pelo menos tentando te dar uma mensagem. Te dar dicas pra você se tornar uma pessoa melhor. Não é pra te criticar. Imagina, você é a pessoa mais importante da vida dele, eu não tenho dúvida. Mas a gente tá tão ocupado no dia a dia que a gente não tem tempo, nem interesse, nem vontade de parar e dedicar esse tempo para escutar, porque às vezes é chato mesmo. Então, escutar para você se conhecer, eu acho que é um ponto muito importante, muito bom, muito válido, tá dentro de casa, é facinho. Você se prontificar a conhecer o mundo dele independente do seu interesse. Eu sou do dia, eu sou da rua, eu sou da natureza, eu sou natureba, adoro. Minha atividade é ao ar livre. Eu sou daquela que fica contemplando paisagem, amo praia. Meu filho, ele... Exatamente. Então foi isso. Eu abri mão de ficar somente aqui no meu mundo, me dispus a também conhecer outros mundos, inclusive o dele. E o dele era desse ambiente tecnológico. E aí, quando eu descobri esse mundo tecnológico, eu comecei a me interessar pela vida dele, não do mundo tecnológico, mas da vida dele. O que você faz? Com quem que você lida? Com quem você convive? Quais são seus amigos? E, gente, foi muito bacana, porque ele me mostrou o canal dele, ele já tinha um canal super visitado, ele é super badalado, eu nem sabia. Ele já participava de campeonatos de game não profissionais. E aí eu comecei a assistir, escrevi também sobre isso, que como é que eu falava? É a geral remota, né? Geral do e-gamer, né? A gente vai para esporte, ver jogo de filho e fica na arquibancada gritando lá, torcendo. No mundo virtual, você fica gritando em mensagens. Então eu passei a ser essa torcedora virtual dele, e é hilário. Tem uma passagem, Salve, o nome do artigo. Porque salve é esse exatamente... É o aplauso para eles, né? Salve Luquid, salve fulano. E eu postava isso, e aí na hora do intervalo do jogo, o narrador veio falar comigo. Eu falei, ai, a mãe do Luquid tá aqui. Ele saiu do quarto, abriu a porta e falou, mãe, menos. Então, assim, é uma nova versão de torcida, é uma nova versão de esporte. E eu não vou entrar no mérito se é saudável ou não, e aí são outros 500, a gente pode discutir em outra live sobre isso. Mas a verdade é que ele se tornou e descobriu a habilidade dele, o interesse dele nisso. E hoje ele é jogador profissional de e-game. E eu abracei isso, porque, para vocês terem ideia, a gente fica nessa preocupação de vestibular, de Enem, de último ano, né, de estudos, de carreira, o que vai ser normal. E ele estava tão certo, no terceiro ano, quando ele saiu da escola, ele falou assim, mãe, agora eu posso viver o meu plano. E abriu um sorrisão que eu não via há anos. E eu falei, como assim seu plano? Eu falei assim, eu vou para São Paulo, eu vou morar eles chamam de Game House, GH,
que é onde a equipe fica morando e para poder também treinar, enfim, é igual uma república, né? Ele foi contratado por um time profissionalmente, ele tem um contrato firmado e ele está se destacando, empenhadíssimo em ser o melhor, porque ele quer fazer a coisa bem, ele quer ser bom no que ele faz. E aí, no início eu assustei, e depois, com o tempo, eu fui digerindo essa novidade, apesar de que eu já estava acompanhando o último ano dele da escola, eu já estava por dentro disso tudo, eu já sabia que estava caminhando para isso. Mas eu fui digerindo comigo a ideia de por que não experimentar um garoto de 18 anos, que tem uma vida pela frente, que a gente não sabe como vai ser, é um mundo diferente que a gente está vivendo já hoje, uma dinâmica diferente que a gente na prática já vive isso, que não é garantia de nada. As minhas preocupações mudaram, também tenho preocupações de futuro, etc. Mas por que não? E eu não encontrava uma resposta por que não. Ah, porque não é seguro, mas ter um diploma é seguro? Ah, e se ele não se der bem? Ele tem 18 anos, será que é um problema ele começar uma faculdade ou qualquer outra coisa mais adiante? E nesse meio tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa nesse meio tempo, diferente. Então, isso tudo é fruto de você estar aberto a novas possibilidades. Quando você se sente integrante e ligado, vinculado a filho, todo aquele medo e angústia, ele se esvai, você se acalma e começa a ver mais de fora e mais amplamente, sabe? E tem dúvidas, tem medos? Tem, sem dúvida, não é mar de rosas, não. Mas não... Ah, é tanta coisa. Ai, frases é comigo, tem tanta frase que... O que eu falo muito é... Eu não sei se é frase, mas assim, eu queria deixar uma mensagem. Eu comecei com uma frase de um autor, né? Mas eu queria finalizar com um sentimento para dizer a vocês, pais, não se deixem levar pelos clichês, não se contaminem com as ideias pejorativas dos jovens de hoje. Não existe isso. O jovem de hoje é seu filho, os pais de hoje somos nós, e a gente está aqui para aprender o resto da vida. A gente nasce e morre aprendendo, e ser mãe de adolescente continua sendo uma importante fase para os pais aprenderem. Não existe fórmula mágica, mas existe esse crescimento que é contínuo. E eu falo muito disso no blog. A gente tem que se aperfeiçoar o tempo inteiro. E não é só como pai e mãe, não. É como ser humano. Porque a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não tinha ideia dessa responsabilidade hoje, eu sou totalmente consciente. E tão consciente que isso vem numa fase em que eu não tenho nem tanto peso como eu tinha antes. Olha que engraçado, né? Então, assim, pra gente ser melhor nessa vida, a gente tem que continuar aprendendo o tempo inteiro. Então, ter humildade para aprender, sendo pai, mãe ou não. E no que diz respeito a pai de adolescente, mãe de adolescente, a gente tem muito, muito o que compartilhar e trocar com o filho. É um mundo maravilhoso que ele pode ajudar muito vocês, nós, e a gente com a nossa maturidade. Ai, eu... Assunto não falta. É um prazer. Estou à disposição. Essa troca é maravilhosa. E, gente, não desista. Pelo contrário, lutem para permanecer junto de filho, que vocês vão ver um mundo muito bacana. Vocês vão ganhar gosto por isso, tá? Um grande beijo para vocês. Adriana, estou à disposição. Adoro contar minhas histórias para poder inspirar outros, tá bom?
Tchau, beijos!